Olá, eu sou o jornalista Leonardo Dourado. Está começando o podcast Canto dos Exilados. As histórias dos refugiados da Segunda Guerra Mundial que vieram para o Brasil e aqui deixaram um tremendo legado para a cultura brasileira. E eu sou Cristina Michaelis. Também sou jornalista, tradutora e diretora do Museu Casa Stefan Zweig de Petrópolis, que apoia esta iniciativa. Você vai conhecer detalhes da vida e da obra de gente famosa do mundo das artes e das ciências. São histórias de superação de pessoas que tiveram que fugir do nazismo e reconstruíram suas vidas praticamente do zero do outro lado do oceano. Para realizar este trabalho, foi preciso muita pesquisa em acervos públicos e privados. Nossa equipe contou com o apoio de 2 doutores em História, o brasileiro Fábio Koifmann e a alemã Marlene Eckel. O programa de hoje traz o perfil do professor, compositor e regente alemão Hans-Joachim Kollreuter. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Unser deutsches Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! A partir da invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, agressão que marcou o início oficial das hostilidades da Segunda Guerra Mundial, os discursos de Adolf Hitler diante das massas de seguidores foram ficando cada vez mais violentos. Esse Sieg Heil significa Viva a Vitória. Tinha também uma variante da saudação ao ditador que era Heil Hitler ou Viva Hitler. Hitler tomou o poder na Alemanha em janeiro de 1933, depois de eleições democráticas, quando o partido nazista se tornou maior do país. Um ano depois, ele se tornou o Führer, chefe das Forças Armadas. Pouco antes do começo da guerra, anexou a Áustria e a parte dos Sudetos da então Tchecoslováquia. O resto se tornou um protetorado da Boêmia e da Morávia, administrado pelos nazistas. Em depoimento ao Museu da Imagem do Som de São Paulo, de 1999, Kollreuter conta os detalhes de sua saída da Alemanha. Porque, no fundo, eu sou refugiado. Eu, como estudante de música, estudei em Berlim. Era, como se pode dizer, ativista antinazista. Criei até uma sociedade para ações contra o governo no campo da cultura. Então, naturalmente, me expuseram da universidade, quer dizer, da Universidade de Música, onde eu estudava, e me mandaram embora e eu fui à Suíça. Fui à Suíça, onde eu encontrei meu professor mais importante, que no fundo o meu professor mais importante até hoje é o regente Hermann Scherchen. A sociedade a que Kollreuter se refere chamava-se Círculo de Trabalho para a Nova Música. Outra coisa que o regente não contou naquele depoimento ao MIS é que ele tinha uma noiva judia e o casal foi denunciado pela própria família. Ele fugiu para o Brasil, chegando aqui em 1937. Sim, porque já desde 1935 haviam sido promulgadas as 3 leis antissemitas de Nuremberg. Nós fomos ouvir as opiniões sobre a importância de Kollreuter para a música no Brasil, de gente que privou com ele. Ouça o que diz o maestro Júlio Medalha. O maestro e professor Kollreuter era um feiticeiro. Ele, além de ser um grande músico e ter uma formação fora do comum, ter tido contato com Hindemith, com um compositor, com Hermann Scherchen, que foi um dos maiores maestros do século, e estudou flauta com Marcel Moïse, que era um dos grandes flautistas daquele meados do século XX. Além de ter essa informação toda, ele era uma pessoa muito sedutora, era um homem que tinha uma capacidade, assim, quase como eu disse, feiticeira, de encantar os alunos.
Eu sou de origem flautista. Quer dizer, meu instrumento original é a flauta transversa. E entrei também, quando eu cheguei aqui, logo na Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu fui um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro. Eu percebi, naturalmente, como compositor que eu sou, eu percebi que no Brasil tinha um conhecimento muito restrito da produção contemporânea naquele tempo. De maneira que eu logo do início tratei principalmente da apresentação não só de música contemporânea, mas de música pouco conhecida aqui, como também a música do século XV, XVI, XVIII, etc. Tudo isso eu fiz, foi minha atividade principal na primeira fase. O maestro Júlio Medalha conta como Kallreuter alargou o mundo da música para seus alunos. O professor Kallreuter, com as suas aulas, ele fazia com que o jovem músico se interessasse por mil outras coisas. Não só se interessasse por uma música anterior a Bach e posterior a Debussy, porque no Brasil a música começava com Bach e terminava em Debussy, né? As aluninhas de piano tocavam aqui Chopin, Beethoven, umas pecinhas de Brahms, e as mulheres gostavam de Tchaikovsky porque é sentimental, etc. Mas o professor Kallreuter ampliou esse universo, a gente passou a gostar de canto gregoriano, de música renascentista, música vocal, depois nos interessamos também pela parte das vanguardas do século XX, né? Dos grandes transformadores do século XX, Stravinsky, Bartók, Schoenberg, Weber, naqueles que transformaram o universo musical numa velocidade fora do comum no século XX. O professor Kallreuter teve muitos, mas muitos alunos e seguidores no Brasil. Eu não me lembro de todos os alunos, não? É mais fácil dizer quem não estudou comigo do que daqueles. Mas eu me lembro sempre das pessoas, dos alunos muito ruins ou muito bons. Agora, o que é a média que estuda comigo, eu geralmente não me lembro mais. Fomos ouvir alguns alunos dele, entre eles o compositor Tim Rescala, o maestro Isaac Karapchevsky e a pianista Clara Werner. Começando por ela. Ele era um professor que eu nunca vi igual, porque a primeira frase que ele dizia ao aluno, não confie sempre no seu professor, porque ele fazia com que nós questionássemos sempre, né? Isso é maravilhoso. É o oposto que os professores em geral fazem, não é? Então o Kallreuter, ele usava como um dos pilares da forma dele de ensinar o aprendizado com o próprio aluno, ou seja, ele perguntava para o aluno o que é que ele tinha que ensinar. Então, a partir da bagagem dele, do conhecimento dele, ele se adequava ao perfil do aluno, procurando ajudar esse aluno de alguma forma. Eu sempre achava o ensino muito importante num país como este, por exemplo, em primeiro lugar. Eu, pessoalmente, estava sempre mais interessado no ser humano do que naquilo que o ser humano produz. Forçosamente, não? Quer dizer, que sempre me fascinou mais o problema do crescimento, da intelectualidade e tudo isso, dos problemas que surgem, das experiências que as pessoas fazem, isso até hoje. Sim. No fundo, eu aprendo dos meus discípulos o que eu devo ensinar. Ele, ao trabalhar com um aluno, como foi o meu caso, ele queria saber sobre a sua vida. Ele me perguntava coisas incríveis sobre, você quer estudar música por quê? Você sabe que é difícil. Você sabe que, e ele me dizia isso, eu me lembro claramente como se fosse hoje. Ele me dizia, é uma atividade que requer extrema concentração e dedicação. E constantemente em aula, ele repetia, música é uma atividade. Disso eu me lembro mais nitidamente, música é uma atividade. O que quer dizer? Ele não suportava a música de fundo. Quando ele ouvia a música, ele parava e prestava atenção. Então, a música estabeleceu um polo de presença imanente e
perpétua no seu cotidiano. Isso ele transmitiu a nós, todos os alunos, o senso de hierarquia que nós deveríamos dar à música, o senso de importância e seriedade no trabalho e nos propósitos. Isso eu aprendi com ele. Tim Rescala relembra como eram as aulas. Então, normalmente, quando você tinha uma primeira aula de composição com ele não te ensinava a compor necessariamente. É o que ele dizia. Isso, na verdade, não é possível fazer. Você, numa aula de composição, você estuda técnicas, né? Você estuda como um determinado compositor, determinado período histórico, como é que a composição se fazia e essas técnicas, podendo ser contraponto, harmonia, enfim, tudo que a música proporciona. Mas ele, na medida do possível, que ele tinha esse retorno do aluno, ele pedia um primeiro trabalho. Que o aluno desse para ele, mostrasse para ele alguma coisa, para ele ter noção de se esse aluno já tinha algum cunho próprio, né? Agora, ouça esta deliciosa história ocorrida com outro grande pupilo, o maestro e compositor Edino Krieger. Eu conheci o Kölreuter quando eu era ainda um garoto estudante lá na minha cidade. Uns anos depois, eu recebi uma bolsa de estudos, né, para vir estudar no Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. Nos primeiros dias, né, que eu passei a frequentar o conservatório, né, eu vi um anúncio na parede, lá no quadro de avisos, né? Um aviso de um curso de composição livre do professor Kölreuter. E eu, por acaso, encontrei com ele no corredor do conservatório e me apresentei. Professor, eu sou aquele jovem tal que te conheceu lá em Brusque e tal, e estou vendo que o senhor estava realizando aqui um curso livre de composição. Aí ele me disse assim, sim, me lembro, você já fez alguma composição? Aí eu fiquei com medo de dizer que eu nunca tinha feito nada, porque eu pensei, se eu disser que eu nunca fiz nada, ele vai me dizer assim, então vai estudar, fazer, daqui a 2 anos me procure. Eu disse, olha, já fiz alguma coisa. Ele disse, então, amanhã, às tantas horas, você me procura na sala tal, assim, nós vamos ver o que você já fez. Eu passei a noite inteira em claro, né? Peguei o papel de música e tal e comecei a rabiscar qualquer coisa e tal. No dia seguinte, apresentei a ele. Ele olhou e disse, é isso que você já fez até agora? Eu disse, professor, por enquanto. Ele disse, isso não é nada. Vamos começar do começo. E aí me aceitou como aluno e eu passei realmente a estudar com o Kölreuter e aprender realmente música desde o começo, né? Bem, além de Edino Krieger, Isaac Karachevsky e Júlio Medalha, a lista de maestros formados pelo músico alemão tem, entre outros, os nomes de Benito Juarez, Rogério Duprat, Diogo Pacheco. Entre os compositores a gente destaca também Guerra Peixe, Cláudio Santoro, Eunice Catunda. E se alguém acha que o pessoal da música popular não bebeu nas águas do mestre, aí vão alguns de seus discípulos, começando por Tom Jobim, que teve aula com ele aos 13 anos. A lista inclui ainda Tom Zé, Severino Araújo, Cachimbinho. Caetano Veloso não foi seu aluno, mas já declarou que Kölreuter foi crucial na sua formação. Detalhe curioso, Kölreuter dava aulas de música de vanguarda durante o dia, mas à noite podia ser encontrado no bar Danúbio Azul, na Lapa, tocando sambas, valsas e choros. No próximo bloco, saberemos como Kölreuter multiplicou sua atuação no Brasil afora em prol do ensino da música. Nós gostamos de insistir no legado deixado por esses exilados porque mostra como é importante acolher o estrangeiro, como ele pode enriquecer nosso país. O musicólogo Carlos Kater, que tem pós-doutorado em História da Música e Musicologia pela Sorbonne de Paris, tem vários trabalhos publicados sobre Kölreuter.
Ele destaca o esforço de interiorização feito pelo professor alemão sem se limitar ao eixo Rio-São Paulo. Ouça o que ele diz. E vai ser a partir de 1944 que ele, digamos, levanta voo naquilo que, a meu ver, seria a marca registrada da trajetória de Kölreuter no Brasil. Essa marca registrada a gente poderia nomear de música viva. Ele, de alguma forma, promoveu a música nos grandes centros, no momento São Paulo e Rio, mas depois também na Bahia, em Recife, Rio Grande do Sul, fazendo viagens um pouco pelo Brasil, mas em particular em São Paulo e no Rio, ele vai criar um conjunto de iniciativas que se respaldam num tripé. Um é a formação, que para ele é muito valiosa. Ele é um professor nato, ele tem, digamos, um domínio da palavra, ele tem um conhecimento e uma forma bastante prática e eficiente de transmitir conhecimentos. Então, a formação é um dos eixos. O segundo é a interpretação. Na Bahia, eu estava estudando com ele. Ele foi chamado pela reitoria para ser o professor de música, o diretor, não professor somente, mas o diretor de um departamento de música da Universidade da Bahia, que foi realmente o celeiro da formação de grandes músicos. Eu estou pensando não só de músicos clássicos, mas os populares. Me lembro que Caetano Veloso passou por lá, o Gilberto Gil passou também. Era uma leva de um potencial criador absolutamente fantástico naquela universidade, naquele parque lá em Salvador. E Kölreuter estabeleceu um prêmio para aqueles alunos que mais se distinguissem, que fossem contemplados com o prêmio, e o prêmio qual era? Regê-lo tocando flauta. E eu fui contemplado com esse prêmio e guardo recordações fantásticas dele tocando, dizendo, não, agora você para que eu vou tocar sozinho. Ele organizou, inclusive, uma coisa muito importantíssima, que foram os cursos internacionais de férias de Teresópolis, né? Que foi realmente foi o precursor dos cursos atuais de Campos de Jordão, né? Que são importantíssimos. Eu trabalhei como assistente do Kölreuter mais de uma vez, mas talvez a mais interessante foi no Festival de Teresópolis, em 58, foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, onde ele transferia para mim exatamente essa função de passar para os alunos esse interesse por um universo musical maior. Eu regia o coral de alunos, por exemplo, os meninos que iam estudar piano naquela época lá, João Carlos Martins, a porção de músicos, de pianistas lá do Rio também, que estudavam lá no Festival de Teresópolis, chegavam lá, queriam tocar Chopin. Aí o coral dizia, não, todo mundo junto aqui, vamos cantar uma missa de Palestrina. E eu ia lá preparar os caras, de repente eles tinham que cantar uma peça renascentista. Eles levavam um susto com aquilo, mas aí começavam a identificar valores numa música renascentista que eles achavam encantadores e que viam que aquilo ali era a base a música da Renascença era a base de toda a cultura ocidental. Então mudava a cabeça dos jovens, né? Em 1948, o alemão Kölreuter se tornou cidadão brasileiro e foi para o mundo. Depois de fundar a Escola de Música da Universidade da Bahia e a Escola Livre de Música de São Paulo, ganhou uma bolsa da Fundação Ford por 25 anos de serviços prestados ao Brasil. Ele virou artista residente em Berlim em 1962. Deu aulas de composição em Milão e no Instituto Internacional de Darmstadt, na Alemanha, de onde vem outro monstro sagrado, o compositor Karlheinz Stockhausen. Depois disso, dirigiu o Instituto Goethe em Munique, na Índia e no Japão. Fundou a Escola de Música de Nova Delhi. Em 1975, retornou ao Brasil e foi morar em São Paulo. Dirigiu o Conservatório Dramático e Musical de Tatuí e foi professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP. Em 2006, a viúva de Kölreuter, a meio-soprano Margarita Schack, doou todo o acervo do músico para a Universidade Federal de São João del Rei, e assim surgiu a Fundação Kölreuter. O legado desse refugiado alemão foi muito importante e perdura até hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse programa.
A série Canto dos Exilados é inspirada numa ideia do saudoso jornalista Alberto Dines, biógrafo do escritor austríaco Stefan Zweig e entusiasta da ideia de divulgar a memória desses exilados e dessas exiladas. Lembramos que é possível maratonar todos os programas desta primeira temporada nas principais plataformas de podcast. E a plataforma da Casa Stefan Zweig Digital encaminha para um site com a transcrição completa de todos os programas. Desta forma, incluímos na audiência também os deficientes auditivos. O programa de hoje contou com o depoimento de Hans-Joachim Kohlreuter ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo e com informações da Fundação Kohlreuter e do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil. A produção foi da Thaís Silva. A trilha sonora é do Fabiano Araruna em parceria com o Pedro Leal Davi. O Fabiano Araruna também fez a montagem. O roteiro foi escrito por mim, Leonardo Dourado, e pela Cristina Michaelis. Ambos fizemos também a apresentação do episódio. Até a próxima!